cima da assembleia. Então há esse levante. Se você vê interessante, e é algo que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada e da história da igreja, esse desejo surgiu no coração de um homem, Coré. Mas se você olhar toda a submissão, ou toda a insubmissão e toda a rebelião, ela raramente acontece através de uma só pessoa. É chato dizer isso, mas a gente pode até dizer que a postura daquele que se rebela, ela é sempre covarde. Por quê? Você vai ver que ele nunca se rebela sozinho. Toda rebelião que você encontrar aqui, que você encontrar na história, desde que existe a criação, você vai ver essa verdade. Iniciando no céu. Lúcifer se rebela contra Deus. Não poderia ele ir lá diante de Deus e enfrentar Deus? Olha, é isso, eu não concordo com isso, ou eu quero isso, ou eu quero aquilo, ou eu quero pegar minha cadeira e assentar acima das estrelas e quero ser melhor do que o Senhor e pronto. Não, ele não faz isso. Ele vai influenciar 1/3 dos anjos. Aqui a gente vê Coré fazendo a mesma coisa. Ele no seu coração se rebela, mas ele não vai enfrentar Moisés. Ele vai, procura 2 homens que também de influência, que era Datã e Abirão, homens que tinham as suas influências, e juntamente com aqueles homens juntaram 250 homens, para aí sim chegar e colocar, olha, a situação é essa, todo mundo é santo, e quem diz que você que tem que dar direção, você que tem que, o último conselho é seu, a última palavra é sua. Então é uma história muito triste, muito difícil, mas uma história de uma realidade que você vai ver na história da igreja e em toda a história que isso acontece. Por isso eu vejo que o autor quis mostrar sobre isso, e nós vamos entendendo mais ao longo desse estudo, sobre a questão de conviver com autoridade espiritual. Porque nós vamos ver que o problema aqui na realidade não era a questão de visão ou de conselho, era a questão da postura da autoridade. E nós estudamos sobre isso. A postura da autoridade de um homem que realmente, ou de uma mulher que realmente foi constituída por Deus, ela é algo que foi constituída por Deus. E se rebelar contra ela é se rebelar contra Deus. E essa foi, quando a gente lê a história, essa foi a direção de Moisés. Moisés diz, olha, basta, vocês não estão se rebelando contra mim. Vocês estão se rebelando contra Deus. Vamos aí, olha, amanhã vamos entrar diante de Deus e vamos que Deus mostre o homem que Ele quer, que Deus escolha quem Ele quer. A palavra diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas o manso que também, quando era para ser... Se você olhar a história das rebeliões, hoje isso mudou muito, talvez porque estamos debaixo da graça. Mas nós vamos ver que... homens de Deus, quando realmente enfrentavam rebeliões, eles punham Deus à prova imediatamente. Eu ou eles que estão certos, eu ou eles que estão errados, e Deus vai responder, e respondia mesmo. Talvez porque a gente está debaixo da graça, né? A gente não usa muito essa situação, mas que talvez deveria ser usada para, entre aspas, para realmente diferenciar entre quem realmente é fiel a Deus e quem não é. Por quê? Porque eu acredito que aqueles que são lobos, que estão à frente de rebanho, mas não têm essa autoridade espiritual, jamais teria coragem de fazer isso que Moisés fez. Porque quando essa rebelião se levanta, Moisés diz assim, olha, o negócio é o seguinte, se qualquer um de vocês morrerem de uma morte natural, Deus não é comigo. Mas se algo sobrenatural acontecer, tipo a terra abrir e vocês tudo ser engolido, vocês ficam sabendo, todos vão ficar sabendo que Deus me escolheu. E acaba Moisés, para de falar e de repente a terra e lambe todo mundo. Então nós vemos que na época da lei, os sacerdotes, as autoridades, os homens de Deus, eram homens que realmente davam a vida pelo povo, mas que não aceitavam de forma alguma a rebelião. Por que entendemos isso? Porque para mim, esse foi a origem de todas as coisas.
E eu creio que a história de Coré, ela veio para nos ensinar e nos dar um alerta com algo muito perigoso. Aquele que se rebela, não rebela sozinho. Ele tenta influenciar alguém, buscar força para fazer a rebelião. Fica claramente, se você olhar aqui, Moisés falando com eles. Quando Moisés ouviu isso, versículo 4, prostou-se com o rosto em terra, depois disse a Coré e todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Coré, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: pegue o incensário e amanhã coloque nele fogo, incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será consagrado, basta. Moisés também disse: agora ouçam, levitas, não é o suficiente para vocês? Deus já separou vocês e o restante de Israel e os trouxe para junto de si para realizarem um trabalho no tabernáculo do Senhor, para estarem preparados para servir a comunidade. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também um sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se juntaram. Quem é Arão para que se queixe contra eles? E aí vem algo interessante. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão. Veja que Moisés, ao ver aquela rebelião, ele mostra: peraí, está se rebelando, mas olha, Deus tem te abençoado, Deus te colocou na posição, e você está querendo se levantar contra a autoridade, mas Deus te colocou como autoridade, Deus tem te abençoado. E aí Deus manda chamar os outros dois, e veja o perigo de uma pessoa influenciada. Veja o perigo de uma pessoa que a influência da rebelião entra no coração dela. Porque a rebelião é muito clara no versículo 1, que Coré chama Datã e Abirão e influencia o coração deles. E aí Moisés conversa diante de toda a comunidade, fala diretamente com Coré e manda chamar aqueles dois que foram influenciados. E veja a resposta deles. Mas eles disseram: nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para nos matar nesse deserto? E ainda que se faça chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança no campo e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Veja que o coração daqueles homens ficou tão contaminado que nem ia ouvir Moisés, eles queriam mais. Então a gente vê que a palavra deles com certeza foi algo que alguém havia influenciado no coração deles, a ponto deles dizer que a terra que eles saíram, a terra de escravidão do Egito, a terra onde eles eram maltratados, a terra onde eles sofriam, ele diz que era uma terra que manava leite e mel com fartura. A gente sabe que não era uma realidade, mas veja o poder da influência. Então é essa página, a primeira página do ar que fala sobre rebelião, ela quer nos ensinar sobre isso. E nos mostrar claramente, nós vamos ver aqui sobre a verdadeira autoridade espiritual, que o levante não era por causa de opinião, e não era por causa de direção, como esses homens falaram. O levante era por causa da autoridade espiritual. Porque ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que um líder tem. Ninguém é obrigado a ver a mesma direção que o líder vê. Isso seria incoerência. Por que André tem que ter sempre a mesma opinião que eu tenho? Por que Edmar tem que ter a mesma opinião que eu tenho? Não. O problema é se rebelar contra a autoridade. E não entender que em tudo Deus tem um propósito, e mais na frente nós vamos ver muito bem explicado sobre isso. A gente vê aqui na parte B dizendo, a verdadeira autoridade espiritual. Certamente, a maioria dos leitores já perceberam que aqui na questão, o argumento não era sobre oportunidades e muito menos sobre opiniões, se é aqui, se é ali, se é mais em cima, se é mais embaixo, se vai para frente ou se vai atrás. O problema não era esse. O problema era, a questão aqui não é uma análise que teve melhores conselhos ou ideias, a questão é a autoridade espiritual. Isso é algo muito forte que a gente vai aprender hoje. O levante espiritual contra uma autoridade tem duas posições. Primeira,
Ou o inimigo colocou no coração da pessoa tomar o lugar daquele líder, ou então o inimigo conseguiu o coração daquela pessoa para tentar destruir aquele líder. Por quê? Porque se você destrói um líder, você atinge o rebanho que está ao redor dele. Então, a rebelião contra a liderança, ela tem dois propósitos. Uma, ou a pessoa deseja o lugar daquele líder, ou segunda, o inimigo deseja, através daquela vida, destruir aquele líder. Porque se ele destruir, ele atinge os seus liderados. Se rebelar, por exemplo, contra um líder de célula, das duas, uma. Você quer o lugar dele, ou o inimigo quer atingir aquela célula, porque se você atinge os líderes, você atinge toda a célula. A mesma coisa, o ministério. Se rebelar contra o líder do seu ministério, das duas, uma. Ou no coração daquela pessoa há um desejo de estar no lugar daquele líder, ou então o inimigo colocou no coração dele para usar para quê? Derrubar aquele líder. Então é muito sério, querido, a forma que o inimigo age para poder realmente influenciar e trabalhar no coração das pessoas. E é muito claro quando nós estudamos que realmente esse tipo de levante é contra a autoridade espiritual e não contra a posição, conselho. Como eu disse, você pode muito bem, Léo, por exemplo, a gente pode sentar Léo e Val com uma questão para os jovens, e Léo tem uma ideia, Val tem outra, ou os dois terem a mesma ideia, e de repente eu tenho uma ideia diferente, olha, não, eu acho que essa ideia é melhor. Eles não têm a mesma ideia, podem ser diferentes. Mas se realmente, como autoridade, eu dei essa ideia, cabe a eles o quê? Mesmo que é diferente, acatar, respeitar, ele é o líder. Se ele errar, é ele com Deus. Mas a gente vê que a postura, e é como eu disse, que é talvez um dos piores problemas na igreja e também ali com Moisés, que é a rebelião velada. Aparentemente, Coré era uma pessoa que obedecia a Moisés. Mas a rebelião velada vai fazendo por trás. Primeiro ele chama Datã, depois ele chama Abirão, consegue convencer aqueles dois, olha, vocês podem influenciar mais tanto, quanto que dá? Damos 250. Ele só se levantou quando ele tinha 3 cabeças e mais uma turminha. Não foi assim que Lúcifer fez? Ele disse, por que ele não se levantou antes? Vou resolver isso eu e Deus. Não, ele se levantou quando ele tinha uma turma boa, né? Um terço dos anjos. Então é importante entender que muitas vezes o levante sempre está revelado não a questão de opinião e não a questão de direção, é a questão da autoridade espiritual, ou a posição, ou a forma de atingir todo o grupo. Isso para trazendo para o lado pastoral, ou a posição pastoral, ou atingir a igreja. Essa é uma palavra que Jesus disse: ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, a verdade espiritual, ela nos mostra essas coisas que são muito sérias e muito fortes. E nos mostra, principalmente, a questão da influência, como nós acabamos de ler aqui, a ponto de influenciar Datã e Coré, que eram homens de Deus, homens a quem Deus também constituiu a autoridade, e não querer nem conversar, nem ouvir Moisés. Veja como é forte o poder da influência. E por incrível que pareça, parece que o poder da influência para o mal é mais fácil, tem mais influência do que para o bem, né? E ali a gente vê acontecendo e entendemos que é muito importante, queridos, a gente caminhar sempre debaixo da direção do Senhor. É muito importante entender que cada um de nós temos o Espírito Santo. E se nós caminhamos cada vez mais com a vida realmente alicerçada nessa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, dificilmente seremos enganados. Muitas vezes nós deixamos nos enganar, porque o Espírito Santo está aqui. Muitas vezes o próprio Espírito Santo já começa a te cobrar e nos cobrar, mostrar que isso é errado, mas às vezes a gente prefere receber aquilo. E o maior problema é nunca esquecer que qualquer levante contra qualquer autoridade constituída, você está se levantando contra aquele que a constituiu. E imediatamente Moisés diz, olha, vocês não estão se levantando contra mim. Porque Moisés já tinha visto isso acontecer várias vezes e o castigo de Deus vir. Vocês estão se levantando contra Deus.
Mas como a rebelião se tornou mais acirrada ainda, a ponto de eles nem querer realmente ouvir ao Senhor, a palavra diz que Moisés se indignou. Aí a coisa pegou, né? Bom, já que é assim, já fala logo: Deus, não aceita a oferta deles. Porque primeiro Moisés tinha falado: olha, pega aí os seus, vocês vão fazer amanhã uma oferta a Deus. E aí Deus vai mostrar quem realmente Ele quer. Mas quando eles chamaram: não queremos te ouvir, você fez isso, você fez aquilo, aí Deus, olha, não aceita a oferta desses homens. Nem que seja um jumentinho, esse o senhor sabe que eu não prejudiquei nenhum deles. E aí Moisés fala aquela oração que pula, deixa para lá, que todo mundo já sabe. Vivemos tempos difíceis, querido. A igreja, ela sempre viveu isso. A gente pensa: não, mas na lei Deus era assim, na graça não é. Nós vemos experiências interessantes na graça. Não me pergunte por que eles fizeram isso. Mas a experiência do casal Ananias e Safira, né? Que vende um terreno, chega lá e mente para Pedro. E de repente o marido cai morto. Aí Pedro ainda dá uma oportunidade, manda chamar a mulher: olha, vocês venderam o terreno por tanto? Foi por tanto. Falou: pois é, está vendo aqueles homens ali? Os mesmos que enterraram o seu marido, e você vai ser enterrada por eles agora. E pum, caiu morta. Foi graça. Há um acontecimento na igreja de Corintos que o apóstolo Paulo chega a dizer assim: olha, eu entrego essa vida a Satanás para a destruição do corpo, para que a alma seja salva nos últimos dias. Homens que realmente viveram pelo Senhor, que amaram o Senhor, e que também passaram por situações e circunstâncias e tiveram a ousadia de falar: Deus, olha, basta. Basta. Até porque, repito, essa postura de rebelião velada, ela, na maioria das vezes, ela é covarde. Porque a pessoa não enfrenta você sozinho, ela não rebela contra a sua autoridade sozinho, ela não levanta contra o seu ministério sozinho. Ela influencia pessoas primeiro, para ter apoio, para ter sustentação. E aí, as consequências ela vem, querido. Não talvez como daquela época, né, que Deus imediatamente respondia com fogo. Não talvez como aquela época que a resposta vinha dessa forma a ponto das pessoas perecerem. Mas pode ter certeza que ela vem. De uma forma espiritual, ela vem. Confunde-se aquele, ou pensa aquele, não, né? É igual a questão de Adão e Eva quando comeram a fruta, né? O Senhor disse que se eu comesse eu morria. Eu não morri. Aparentemente, fisicamente, realmente não morreu, não aconteceu nada. Mas a pior morte era a morte espiritual. A pior morte era ser afastado de Deus. A coisa mais triste que acontece, né, é quando a palavra diz assim: e Deus expulsa o homem do jardim, do local de aliança, de intimidade, de comunhão. A Bíblia diz isso: e Deus expulsa o homem do jardim. E ainda coloca dois querubins na porta da entrada do jardim com espada desembainhada, para que nunca mais o homem entrasse ali. Então é muito sério, e às vezes nós não levamos tão a sério isso. E repito, como já falei em várias aulas, isso não diz respeito a só a igreja, querido. Isso não diz respeito só à questão de liderança espiritual. Nós estamos trabalhando nesse capítulo nisso, mas já trabalhamos vários capítulos na questão casa, família, cônjuge, trabalho, escola, que são pessoas que são autoridades constituídas. Existe autoridade delegada e constituída. E se ela está ali, ela é autoridade, foi uma autoridade constituída sobre a sua vida, seu pai, sua mãe. Ou se é um professor, é uma autoridade delegada, se é um patrão, é uma autoridade delegada, e pronto, está ali, é autoridade, queridos. E aí a gente vai quebrando esses princípios e pensa que não tem consequência, mas tem. Mas tem. Porque quando se rebela contra a autoridade, se rebelou com quem a constituiu. E a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Se ela obedece a Deus ou não, é problema dela com Deus, não é meu, não é seu. É dela com o Senhor. Letra C, Deus também está falando hoje.
Hoje Deus também está falando através dos homens. E quando Ele fala através deles, é a sua voz que é ouvida. É a sua autoridade que está sendo transmitida. Isso é uma coisa que todos os cristãos precisam observar muito seriamente. É muito mais fácil para nós ver com os olhos naturais e reagir exatamente como Coré fez, perdendo inteiramente a fonte da mensagem que está sendo dada. Quantas vezes nós nos desculpamos por não ouvir nosso irmão, porque nossa compreensão ou visão não era a mesma dele? Isso acontece muito no ministério, nas células. Às vezes o líder dá uma direção e tudo, e por não achar igual, por não concordar, o que a gente faz? Você obedece, mas rebela. É a chamada rebelião velada. Já viu aquela história da criança que está no culto ali, e a mãe, levanta menino, presta atenção no culto. E o menino está sentado. A mãe belisca, levanta menino. E o menino está sentado. Aí no terceiro beliscão, levanta menino. Aí o menino, não vai aguentar ficar o culto todo tomando beliscão. O menino levanta. Eu estou em pé, mas meu coração está sentado. Obedeceu? Obedeceu, mas aqui o coração está rebelado. Está insubmisso, mas obedeceu. E isso às vezes acontece muito. Falta de quê? De orarmos. De realmente estarmos em intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque tudo se resolve em oração. Não entendeu? Não teve a mesma visão, por exemplo, do seu líder de célula, do seu líder de ministério? Fale com Deus. Deus, olha, eu particularmente entendo que essa direção seria melhor. Mas se Ele te deu essa direção, Senhor, ora, amém. Entrego para o Senhor, vamos seguir nessa direção. Seja feita a tua vontade. Amém. Deus se agrada disso. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas na maioria das vezes o que eu faço? Suponhamos que eu sou do Ministério de Jovem, Léo e Val dá uma direção, eu não concordo. Amém? Todo mundo? Amém. Pois, Kevin, olha o seguinte. Rapaz, eu acho que a minha ideia era melhor. Se a gente fosse fazer aquele acampamento assim, acho que não vai dar certo o que eles falaram. Puxa, mas eu acho que a minha ideia era melhor. Aí pronto. Samuel, rapaz, você não estava na reunião. Eu dei uma ideia tão boa. Acho que a minha ideia seria top para aquele acampamento, mas sabe como é que é líder e tal? Está saindo da Câmara? Olha, que pena. Se estivesse aqui não tinha esse problema, mas, glória a Deus, vamos continuar. Eu sei quem está trabalhando, né? Mas quem não está, perdeu a minha imagem. E a tendência é essa, querido. Raras são as exceções que, quando acontece, de chegar depois da reunião, Léo, Val, é o seguinte, olha, eu não acho que a opinião sua é certa. Eu acho que a minha opinião seria melhor. Vou fazer, vou obedecer, mas quero dizer para vocês que eu acredito que a minha opinião seria a correta. Eu vou orar, gostaria que vocês orassem também, porque no meu coração eu creio que é melhor. Sabe quanto que isso acontece? Infelizmente não acontece. Deveria. Não há problema de ter opiniões diferentes. Aqueles homens não tinham problema nenhum de ter opinião, de chamar Moisés e falar, Moisés, nós estamos achando, me perdoa aqui, mas estamos achando que você está perdido. Já tem tantos anos, tanto tempo, a gente vai para lá, a gente vai para cá. O que está acontecendo? A gente pode ajudar, somos líderes, a gente pode. Como é que pode resolver isso, Moisés? Nossa família está sofrendo, nossos filhos estão sofrendo. Mas isso não aconteceu, infelizmente, não acontece a história toda. Então o inimigo sabe que isso dá certo, queridos. Deu certo, ou dá errado, né? Para um lado, dá errado para um lado e dá certo para o outro, né? Como deu errado para ele lá, e hoje aqui na terra dá errado para um lado e dá certo para o outro. Então nós temos que entender que Deus está falando, mas quantas vezes a nossa postura, por causa de uma compreensão e a nossa visão não é a mesma, e a gente questiona. Questionar com o líder, o problema é questionar nas costas dele. Isso é insubmissão, isso é rebelião velada. Eu obedeço na aparência, na frente dele, mas nas costas dele eu desobedeço. Eu estou em rebelião velada. Consequência? Fato. Por quê? Moisés não vê, o líder não vê, o pastor não vê, seja quem for liderança não vê, mas Deus vê.
E Deus ouve. A palavra diz que os olhos de Deus e os ouvidos de Deus estão em todos os lugares, contemplando maus e bons. É um fato que muito comum que a humanidade tenha séria dificuldade em reconhecer e submeter a autoridade. É uma deficiência e um resultado direto da queda do homem e da subversão da natureza humana. Quer gostemos de admitir ou não, uma rebelião profunda assentada permanece no coração de cada um de nós. A rebelião de desobedecer o mandamento de Deus, foi o que destruiu Adão e Eva. E é essa mesma rebelião dentro dos nossos corações que nos impede de ouvir a sua voz, quando Ele nos fala individualmente ou por meio de outros. Essa recusa em ouvir a sua voz está destruindo muito mais do que uns poucos cristãos no mundo atual. Um dos propósitos primários de Deus em sua obra dentro dos nossos corações é subjugar a rebelião. Querido, isso é fato. Principalmente no tempo que a gente vive. Às vezes o jovem, ele cresce um pouco, a primeira coisa é se rebelar contra os pais. É achar que é dono do seu nariz, que o pai não sabe o que aconselha, que a mãe, não, meu pai é quadrado, meu pai é um chato, meu pai é isso, é aquilo. Já vem ali se rebelando. Quantos filhos hoje sofrem porque saíram de casa, saíram debaixo da autoridade dos pais, sem a bênção dos pais, sem ser o momento certo. Isso é o que? Isso é uma rebelião velada. Não, olha, me abençoa que eu quero morar sozinho e tudo. O meu pai me abençoou. Uma obediência dentro de uma insubmissão, porque eu não quero mais viver ali debaixo da autoridade do meu pai e da minha mãe. Aparentemente eu obedeci, eu pedi a bênção dele e eu saí. Não, querido, aqui dentro o desejo de sair já estava grande. Quando o filho pródigo chega para o pai e diz, pai, me dá a parte que me cabe, aquilo era uma rebelião velada, querido. Era um filho que era obediente, obedecia o pai, mas aqui o coração dele já estava fora de casa há muito tempo. Quando ele pede o dinheiro, ele já estava longe. O dinheiro vem para o bolso, a primeira coisa que ele faz, perna para quem quer na estrada. E qual o resultado? Não tem. Sair debaixo de uma rebelião, seja visível ou velada, aqui dentro, ninguém viu, o pai não viu, a mãe não sabe, o líder não sabe, o pastor não sabe, mas Deus sabe, a consequência veio, chegou lá, perdeu tudo que tinha, quis comer comida de porco e não pôde comer, até que ele entendeu, peraí, a casa do meu pai tem pão com fartura, vou falar, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser tratado como seu filho, trata como um de seus trabalhadores, vou ali, vou corrigir o que eu quebrei. Princípio de autoridade que eu quebrei, a rebelião que eu constituí, eu vou lá corrigir aquilo, para que eu possa voltar debaixo da bênção de Deus. E isso é para casa, isso é para a família, isso é para o casamento, isso é no trabalho, isso é na escola, isso é na igreja, isso em qualquer segmento que nós estamos debaixo de autoridade. Porque a autoridade, como eu disse, Deus constituiu a autoridade, não foi para nos punir, não foi para nos castigar, é para trazer proteção e segurança. Mas a gente sair debaixo dessa proteção e segurança, a punição e o castigo vêm por consequência, não é porque Deus quer punir e quer castigar, não. A experiência do corpo, isso aqui é muito interessante, porque está falando da igreja como corpo, né? O modo importante pelo qual Deus mostra a sua vontade é através de outros cristãos. Quando nascemos de novo, somos colocados por Jesus em seu corpo, pelos desígnios sobrenaturais de Deus. Ele não nos fez completos independentes. Ao invés, seu padrão é que cada membro de seu corpo tenha determinados dons e funções específicas. Ele determinou uma grande diversidade em seu corpo, a qual deseja que resulte em uma grande interdependência. Nenhuma pessoa tem tudo, mas cada um deve desejar receber a ministração de outros para ser completa. Deste modo, cada um tem algo para ministrar e cada um é, até certo ponto, dependente dos outros para as coisas que eles não possuem. Ou seja, o Senhor nos compara como corpo, como igreja. Mas mesmo como corpo, há hierarquia, há ordens que são dadas para se cumprir. Por exemplo, estou mexendo na minha mão. Quem deu essa ordem?
cérebro, né? Tem gente que fez assim, é o cérebro, não tem outra coisa, foi o cérebro, cabeça, cérebro. A ordem veio diretamente para a minha mão. Agora eu peguei vocês. Hã? Agora ali não adianta, é médico, vale falar não. Lógico que não. Veja como há uma hierarquia no corpo. A minha mão não está mexendo simplesmente porque o cérebro ordenou. Cabeça é Cristo, eu sou membro do corpo, então eu faço o que eu quero porque eu recebi direto do cabeça, hein? Cristo me falou. Isso acontece muitas vezes na igreja. Estou porque Cristo, não, querido. Minha cabeça ordenou aos nervos. Corta o meu tendão aqui que eu quero ver minha mão mexer, mesmo com a minha cabeça mandando. Tem jeito? Não tem. Então, uma ordem foi dada aos nervos que já estão trabalhando aqui. Mas eu não preciso pensar se nervo mexe para minha mão mexer. Não, é algo automático. É algo ligado diretamente com o corpo. Por isso precisamos dessa intimidade, dessa comunhão com o Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele dá uma ordem. Mas muitas vezes para algo na nossa vida, Deus vai usar alguém. Passa-se por alguém. Você não vai receber direto do cabeça. Sim, quando é coisa pessoal, íntima sua, é você e Deus. Mas quando diz respeito ao corpo, não existe um cabeça, não existe uma autoridade. E aí, cabeça não constituiu outros para ser autoridade, para que tudo Não, tudo trabalhe, né, junto em perfeição. É assim o nosso corpo. Depende não só do nervo, não, depende do sangue também. Aí a gente traz para a visão da igreja, né? O pastor levanta a liderança, é o líder do louvor, é o líder da célula, é o líder do ministério da mídia. Tudo para quê? Para que o corpo vá recebendo através do nervo, através do sangue, vão trabalhando em comum acordo, em intimidade com o Espírito Santo, autoridades sendo delegadas e o corpo entendendo isso, vivendo como corpo. Esse é um exemplo bem vivo mesmo, né? Sim, inclusive nós falamos isso na aula passada sobre essa nova geração de crentes dentro de casa, né? Não, eu sou cristão, eu sou crente agora em casa. Eu não estou indo para a igreja, não, eu estou aqui fiel a Deus em casa, eu estou buscando em casa, eu estou top em casa. É esse assunto aí. Então quer dizer que você foi arrancado do corpo para viver lá fora do corpo. Vai sobreviver? Biblicamente, fisicamente, fisiologicamente, hoje eu estou uma beleza, né? Não tem jeito, né? Faz parte do corpo. Mas hoje, a minha mão hoje ela não quer ir na igreja não, vou deixar ela em casa, eu venho sem a mão, quando eu chegar lá eu coloco ela. Ou então ela não quer mais, ela se rebelou, ela está buscando, eu vou ficar aqui em casa, buscando Deus e tudo, quando você precisar para dirigir, você me pega, mas para a igreja eu não quero ir mais, eu vou buscar Deus em casa. Então isso quebra esse princípio, né, de que, não, em casa eu estou firme, eu estou fiel a Deus e tal, não estou indo na igreja não, mas está tudo bem comigo. É uma incoerência muito grande, né? Como a incoerência, aquela situação, olha, não, é o seguinte, gente, isso acontece muito, misericórdia. A pessoa sai do ministério e diz assim, eu ia lá, eu saía pior. Eu ia lá, eu saía pior. Eu não recebia nada lá, por isso que eu saí. Falei, misericórdia, essa pessoa está ruim. Quando eu atendo a pessoa assim, eu já ponho, não é um pé não, é os 2 pés atrás, porque essa pessoa está ruim. Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a sua eu creio que diz também, que as 7 cartas do Apocalipse, tem uma igreja lá que ninguém chega nem perto dela, né, que é de Laodiceia. E Jesus diz, eu sou aquele que tem na mão as estrelas,
pastor da igreja, eu sou aquele que estou no meio dos 7 castiçais. Ou seja, ele diz, eu estou na igreja de Laodiceia, como estou na igreja de Esmina, como estou na igreja de Filadélfia, eu estou em todas as igrejas. Então, se eu digo que eu fui num lugar e eu saio pior e eu não sinto nada, eita, tem alguma coisa errada. Porque se eu vou num lugar onde o meu Senhor está e eu não sinto nada, o problema é a igreja, é o lugar, não é eu. É a síndrome de Adão e Eva, a culpa é de todo mundo menos minha. Mas Jesus diz, eu estou lá. Ah, então eu estou cheio de Deus, mas fui num lugar onde Ele está e eu não vi Ele. Eu não senti Ele não tocou em mim, Ele não me abençoou, Ele não falou comigo. Vamos embora. Provavelmente, a maioria dos cristãos gostam de imaginar que são sensíveis ao falar do Espírito Santo dentro deles. Na prática, entretanto, a maioria de nós estamos longe desse ideal. Dentro do coração que virtualmente todo cristão ainda permanece áreas de trevas e rebelião. Essas são as áreas não transformadas nas quais Deus ainda está tentando trabalhar. Desde que nós somos frequentemente cegos para o fato de que tais áreas existem, é muito difícil para o Senhor falar diretamente a nós sobre esses problemas. Portanto, Ele frequentemente tenta usar outros cristãos para falar conosco. Ele dará a necessária compreensão e revelação sobre as nossas próprias vidas, coisas que não seríamos capazes de receber sozinhos. A outros usará para nos ministrar. Se, quando isso ocorre, podemos reconhecer a voz de Deus falando através dos nossos irmãos e irmãs, seremos abençoados. Se nós recusamos a responder à autoridade de Deus, iremos deixar escapar aquilo que Ele havia planejado para nós. Ou seja, queridos, resumindo, Deus sempre vai querer nos mostrar que estamos errados. Deus sempre quer nos ensinar, porque a Bíblia é clara que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. E Ele tem prazer que cada um de nós possamos experimentar a vontade dEle nessa plenitude. Então, se há algo errado no meu coração, Deus vai jogar luz nas trevas. A pergunta é, será que realmente eu estou ouvindo? Será que realmente eu quero ouvir? Porque isso é uma coisa que acontece. Quem é líder aqui vai concordar comigo. Às vezes a pessoa vai te buscar um conselho, mas ela quer que você fale aquilo que ela quer ouvir e não aquilo que ela precisa ouvir. Às vezes você vê que ela está conduzindo a conversa, esperando você falar, está certo. Se você falar na hora, está certo, ela, amém, obrigado, não vou orar, não preciso orar não, e tchum, acabou. Não, olha, meu líder disse, estou certo. E isso é algo, a Bíblia diz claramente, que às vezes ainda está ali, uma rebelião, e eu preciso o quê? De um apoio, de uma palavra de sustentação, de uma palavra de uma autoridade, para mim chegar e dizer, não, a irmã Jana, ele disse ela, eu conversei com ela, ela falou que eu estou certo. Acabou. Vai brigar com a irmã Jana, eu não tenho nada com isso. Ela é minha líder, eu respeito a minha líder, sou submisso, obediente a meu líder. Aí, minha filha, é obediente você até morrer. Morre, mas mantenha a fidelidade e a obediência. Por quê? Porque conseguiu de você aquilo que queria ouvir, não aquilo que precisava ouvir. Isso acontece muito, porque aquele sentimento, né, daquela questão de uma decisão, de uma atitude, que se você for para a Bíblia, se você for para Deus, você já até sabe, então eu não vou. Né? É mais fácil eu tentar aqui, se eu conseguir, eu me apego aqui, glória a Deus, aleluia, e vai para lá que eu não tenho nada a ver com isso. Letra E, experiência da noiva, muito bacana isso aqui. Estivemos falando sobre as nossas vidas individuais, mas essas mesmas verdades também se aplicam ao corpo de Cristo em um todo. Deus não apenas quer nos dirigir individualmente, mas Ele deseja grandemente que a sua igreja se mova unida ao seu comando, à sua direção. A Bíblia nos ensina que Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Quem achar, lê para nós aí Colossenses 1,18. Amém. Vejam, queridos, que o Senhor é a cabeça para que em tudo tenhamos a preeminência, a primazia, para que tudo possa realmente caminhar num propósito de Deus para a igreja. Então, Ele é o cabeça, e o cabeça Ele vai dando direção
Lembra do que a palavra diz em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, Deus deu uns como como os apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, para o fim da edificação do corpo de Cristo, para que possamos chegar à plenitude de um varão perfeito, em unidade. Então, o propósito de Deus é para ir constituindo, para que todo o corpo, para que a sua noiva, ela esteja numa unidade, cumprindo o propósito do Senhor. E aí a gente vê, por exemplo, a nossa igreja. Cada ministério tem uma direção dada pelo Senhor. E quer ver questão de quebra de autoridade, de submissão? Nós somos uma igreja que temos uma visão, uma direção e uma proposta. Uma igreja que caminha em célula. Se você ainda não está numa célula e não tem motivo para não estar, como parte do corpo, como parte da noiva, você está fora de um princípio. Está quebrando um princípio de autoridade e de submissão. Sabia disso? Por quê? Porque Deus tem um propósito. Existe uma visão dada a uma autoridade. E se você não está participando dentro dessa visão dada a esse corpo, a essa noiva, você está quebrando princípios de autoridade e submissão. Porque se eu não posso cuidar com excelência de todos os membros que hoje nós já temos, Deus já deu uma direção, célula, com líderes que podem ir cuidando de uma forma melhor, para que a gente possa estar mais perto de todo mundo, mais junto, sentindo família, não sentindo abandonado, não sentindo sozinho, como às vezes a pessoa vem e vai, você não sabe nem o nome dela. Então nós temos uma visão, temos uma direção, e a nossa visão, direção, célula. E eu tenho certeza que quem está na célula nem imagina que está quebrando esse princípio de autoridade e submissão. Mas está. Mas está, queridos. E quantas outras direções às vezes é dada, não por mim, às vezes no próprio ministério, na própria célula. E a pessoa não participa, não tem nada a ver, não é comigo. Como se não tem nada a ver, se não é com você, se você faz parte do corpo, você faz parte da noiva, se você faz parte do ministério? Tem como? Tem como um membro aqui falar, não, olha, eu vou ali nadar, mas isso não tem nada a ver, não é comigo. Se eu faço parte do corpo, eu vou participar. É a chamada em submissão velada. Aqui dentro não há motivação para fazer parte, para estar junto. E aí, queridos, a gente vai deixando de viver o que Deus tem. E aí a gente vai entender por que tem coisas que não acontecem ou coisas que acontecem. E não é Deus não tem prazer nessas coisas, muito pelo contrário, Deus tem prazer em nos abençoar, em nos honrar. Mas muitas vezes é a nossa postura, é a nossa atitude. Porque nós aprendemos nas Escrituras que há na igreja ministros especializados que são designados por Deus, especialmente para a liderança do grupo todo. Sempre foi assim na história da igreja. Os apóstolos, quando houve um problema lá na igreja primitiva, questão hoje nós iríamos dizer de cestas básicas, que algumas viúvas estavam deixando de ser assistidas, foram os discípulos, olha, nós não podemos parar para isso, então levante aí 7 homens cheios do Espírito Santo, e que eles vão resolver essas coisas, nós vamos continuar na pregação e na oração. Quer dizer, eles constituíram homens que foram autoridade para aquilo. Então, se rebelar contra aqueles diáconos, contra aqueles homens, era se rebelar contra os discípulos. E se rebelar contra os discípulos, era se rebelar contra Deus. Ele instituiu homens que pudessem dar direção para ajudar o corpo a viver aquilo que tem. E não fazer parte daquilo é uma rebelião velada. É uma rebelião velada. Talvez por não concordar aqui dentro. Você faz alguma coisa,
Faz algo para os jovens, aí tem jovem que por não gostar, por achar que não é assim, não participa. Isso é rebelião velada, querido. A Bíblia mostra muito claramente, é algo que está aqui, e Deus está querendo mostrar, só que a gente deixa passar como se não, o erro está para lá. Aí vamos fazer algo para os homens, não, mas não é o que eu quero, não vou. É algo para as mulheres, não é bem do jeito que eu pensei que fosse, não vou. Isso é rebelião velada, querido, é algo que está aqui dentro, que está velada, pode ser para as pessoas, mas para você está sabendo, é algo que está aqui, ó, Deus está te mostrando, está me mostrando, está querendo trabalhar, está querendo tratar, está querendo nos curar, porque Ele tem coisas grandes para a nossa vida. Nós herdamos isso, o diabo implantou isso na humanidade. Então, isso existe dentro de nós. E qual é a nossa resposta? Mas quando tais pessoas falam, qual é a nossa resposta? Somos capazes de discernir a voz de Deus? Ou nós obstinadamente a recusamos? Somos submissos? Ou pensamos algo como, não concordo com aquilo. Não é algo de minha responsabilidade. Quem aquela pessoa pensa que é, tentando dizer o que fazer? Ou mesmo, eu não ouvi Deus falar naquilo comigo. Na realidade, você ouviu Deus sobre aquilo. Ele falou com você pessoalmente, através do seu irmão, através do seu líder. Mas é mais fácil falar lá, não, mas eu não concordo, não é minha responsabilidade. Então não vou me envolver, não vou participar, isso não é comigo. Por que não é? Você não faz parte do corpo, eu não faço parte do corpo, você não faz parte do ministério. Tudo que diz respeito ao ministério diz ao nosso respeito. Terceiro parágrafo. De modo inverso, já que Deus não está sempre falando diretamente com cada indivíduo, se recusamos a sua fala através de irmãos escolhidos, experimentamos uma grande perca do propósito e direção. Tal rebelião provoca confusão, pobreza espiritual, perca do poder sobrenatural resulta quando se faz o que é de direito aos seus próprios olhos. Porque se estamos no ministério, há uma direção, há uma orientação. E querer fazer o contrário aos próprios olhos é sair debaixo dessa. Veja o conselho que teve em Deuteronômio 12:8. Alguém achou? Pode ler com a voz bem a lá, Josinaldo. Veja que ali ele veio dar uma direção, disse, olha, nós não vamos mais fazer como estávamos fazendo aqui, cada um fazendo aos seus próprios olhos. Não, vamos fazer de acordo com a direção que for dada. E o corpo, ele é assim, a igreja, ela é assim. Imagina se cada um quisesse fazer os seus próprios olhos. Não, queridos. Deus constituiu com um propósito para edificar. Como eu digo, repito, você não precisa ter e nem deve ter sempre a mesma opinião. Mas uma coisa eu te garanto, você nunca terá a visão mais correta do que o líder. Porque opinião, direção, sugestão, você pode falar. Mas a visão Deus dá à liderança. Deus fala ao líder e ele traz. Agora você pode ter uma sugestão, uma opinião que faça com que essa visão possa ser implantada de uma melhor forma, possa ser direcionada de uma outra forma. E levantar contra essa visão é levantar-se contra Deus. É quebrar princípios. E isso acontece muito. Por quê? Porque o meu coração... E aí o Senhor está nos ensinando. Por que Deus está nos ensinando? Por que Deus está trazendo esse estudo para nós?
Queridos, Deus tem propósito, Deus sabe tudo que vamos viver, que estamos vivendo, o que faz parte da nossa história, o que ainda faz parte da nossa alma dentro de nós e que precisa ser curado, porque Deus tem algo grande para nós, Deus tem algo a realizar na nossa vida. Digo e repito, não precisa esperar um mundo melhor, porque não tem jeito, o mundo vai de mal a pior. Mas em Deus você pode e deve esperar coisas grandes, grandes realizações, grandes sonhos, planos e propósitos de Deus. Mas para isso concretizar, nós temos que estar alinhado a essa verdade, vivendo essa verdade. A redução do fruto espiritual, seja nas vidas individuais ou no aumento dos novos cristãos, se manifestam rapidamente quando não estamos dispostos a ouvir aqueles que através dos quais Deus está falando, perdemos sua liderança e somos deixados apenas como nossas ideias e opiniões. Essas opiniões contrárias àqueles que se levantam para se opor à maneira de Deus, irão naturalmente competir pela aceitação dos cristãos. Assim, sem a liderança divina, a igreja se torna paralisada e dividida. Porque a partir do momento que ela não aceita, aí ela vai criar um chamado grupinho. Já que ela não é aceita aqui, ela cria o grupo dela. E aí a igreja vive dessa forma, paralisada e dividida. E aí vem aquele caso, deveríamos ou não deveríamos orar para que Deus resolva essa situação? Ah, mas é tempo de graça. O que é graça? Até onde a graça pode ser afrontada, banalizada, desrespeitada? É assunto que talvez a liderança como um todo deveria pensar. Falando de homens e mulheres que realmente têm compromisso com Deus. Porque quem não tem, não vai pensar nisso não, porque você chegar diante de Deus e falar, Deus, dessa lenha em mim ou no rebelde, tem que estar com a vida com Deus, porque senão, pensa que a varada vai lá, a lapada vem para cá, né? Aí eu acredito que se manifestaria muito mais quem serve a Deus, quem não serve, sobre o altar. E eu tenho certeza que também o princípio de autoridade, submissão com respeito seria muito maior. Se você lê o Velho Testamento, você vai ver que quando uma autoridade chegava, havia temor. Samuel, sempre quando ele chegava na cidade, o povo corria até prostrava. É de paz a sua vinda? Porque sabia, se ele chegasse e declarasse, Deus vai lenhar, Deus lenhava, não tinha conversa. Então havia temor, havia respeito à autoridade. É lógico que a gente sabe que muitas coisas, principalmente para o tempo de hoje, o próprio homem ou as falsas autoridades veio quebrando, né? Mas isso não anula a autoridade constituída por Deus a homens que realmente têm vida e têm compromisso com Deus. Vamos lá, um grande erro. Um grande erro pensar que aqueles que Deus está usando para expressar sua autoridade serão facilmente reconhecidos pelo homem natural. A maioria dos profetas não eram bastante impressionantes para atrair muitos seguidores. Mesmo um homem como Moisés, que estava acostumado a executar milagres espetaculares, continuamente tinha dificuldade com homens e mulheres que não podia ver além da aparência superficial. O próprio Jesus foi o máximo exemplo de autoridade espiritual. Entretanto, muitas das pessoas que rodeavam não tinham visão espiritual, eram incapazes de discernir o que era ele. Sua própria família não o reconheceu. As pessoas da sua cidade natal não puderam receber seu ministério. Mesmo os líderes da igreja no seu tempo, os que verdadeiramente deveriam ter o abraçado, falharam em compreender a fonte da sua autoridade. Mateus 21, 23. Quem achar, lê para nós, por gentileza. Veja que talvez uma das
dos homens que mais ouviram, até porque iam até Jesus, foram os escribas e fariseus. Mas por que não reconheceram a autoridade? Porque a motivação do coração deles a ir até Jesus nunca foi para realmente ouvir o que aquele homem falava, para ver se ele era verdadeiro ou não. A motivação daqueles homens sempre foram ir até Jesus para pegá-lo em alguma coisa. Eles não chegavam e faziam perguntas porque obedeciam e eram submissos a Jesus e queriam conhecê-lo. Não, todas as perguntas falavam, e eles falavam isso com a intenção de pegá-lo em alguma coisa. Não havia esse reconhecimento da autoridade. As autoridades que deveriam ter esse reconhecimento, e graças a Deus, porque não teve, né, não tiveram, que foram os sacerdotes, os escribas. No final, os oficiais religiosos delegados se opuseram até a morte a essa manifestação de autoridade, porque ela representava uma ameaça à sua posição e seu lugar. João 11, 48. João 11, não? É isso mesmo. 11, 48. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão, tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então, eu estava preocupado com a posição deles. E não em reconhecer a autoridade, o senhorio do Senhor. Mas, mais uma vez, agradecemos a Deus porque isso aconteceu e nós fomos alcançados, né? Porque eles rejeitaram a graça e o perdão e a salvação chegou até nós. O problema é que esses seres humanos que Deus usa são apenas isso. Somos seres humanos. Quando Deus fala através deles, eles não criam asas, desenvolvem aréolas ou começam subitamente a andar sem tocar no chão. Se fosse assim era bom, né? Imagina, começasse a pregar ali, começasse a flutuar aqui, eis que digo, aí pronto, aí o povo ia ficar com medo, né? Mas a gente é normal como o outro mesmo. A avó está dizendo que tinha gente que ia lascar, que arrancava até aquela porta de vidro no peito sem cortar. Somos seres normais. Eles simplesmente permanecem como eles são. No presente momento, parece que Deus tem muitos poucos cristãos perfeitos para transmitir a sua vontade. E graças a Deus por isso, né? Porque até se no nosso coração entrar essa soberba de perfeição, aí a coisa complica, né? Deus vai ficando de lado porque eu sou, eu faço, eu aconteço, e aí pronto, a coisa complica. Então temos que entender que, graças a Deus, muitos poucos são perfeitos para transmitir a sua mensagem. Até também porque quando alcançarmos uma perfeição que todos nós temos aos olhos de Deus, é tempo de sairmos da terra para evitarmos contaminar, porque enquanto estiver nesse corpo, não tem o que fazer. Consequentemente, ele usa alguns que são bem, vamos dizer, que nós, menos do que completamente santificados. Eles ainda necessitam alimentar-se de comida, de dormir à noite, infelizmente, de tempos em tempos ainda vão manifestar a parte ainda não transformada da sua natureza. Assim mesmo, quando eles falam segundo o Espírito de Deus, são, durante aqueles períodos, uma manifestação da sua autoridade. Ou seja, a autoridade está sobre aquela vida, não é por opinião, não é por causa da forma dela administrar, não é por causa dela pastorear, não, queridos. A autoridade foi delegada, foi constituída por Deus, foi vontade de Deus aquilo. O apóstolo Paulo quantas vezes questiona, fala, olha, eu nem digno de ser apóstolo sou, miserável homem que sou, mas foi vontade de Deus escolher o apóstolo Paulo, e aí? Quem podia mudar isso? Nem ele podia mudar isso. O próprio Deus, quando manda Ananias ir falar com ele, vá lá, fala com ele, porque aquilo ali é um escolhido meu, e ele vai saber o quanto convém padecer, sofrer pelo meu nome. É Deus que escolheu ele, vai lá e fala com ele, que o nome dele, Saulo, significava perseguidor, vai chamar agora Paulo, perseguido, e não tem conversa. Foi escolha de Deus. Assim como foi escolha de Deus chamar Moisés.
Assim como às vezes a gente vê muitos homens de Deus por temor, tentar fugir, por saber a responsabilidade que é. Moisés foi um deles. Senhor, olha, manda outro, eu sou meio gago de falar, Senhor, questiona e tenta fugir. Jeremias, eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar. Não vem com esse papo não, eu te ungi, te consagrei, ainda não vem da sua mãe, onde eu mandar você ir, você vai, que eu mandar você falar, você fala. Teve um que eu esqueci agora, não sei se é Abacuque, que fala, Senhor, eu não quis nem ser pastor, eu não queria nem ser profeta, eu era boieiro. Acho que é Abacuque mesmo, né? Me fugiu agora. Depois a gente, Kevin, vê se acha aí, Kevin. Quem é que fala isso? Fugiu agora. Um dos profetas menores, né, chega e fala, eu não queria nem ser profeta, eu era boieiro, eu cuidava de boi. Deus veio, vai fazer o quê? Escolha de Deus. Pessoas falhas como nós mesmos, mas que houve um propósito de Deus de chamar, de escolher, de separar, e o grande erro é a nossa forma de olhar. Porque na maioria das vezes, nós vamos focar no erro das pessoas. Nós não vamos focar na autoridade. Nós vamos focar no erro. Vou focar para Jane, na maioria das vezes na célula de Jane, vou focar nas vezes que ela erra e não na autoridade dela por estar ali. Se for focar, por exemplo, na minha esposa, às vezes vai focar no erro dela e não na autoridade que está constituída sobre a vida dela. Se for focar em Léo e Val, não, nós vamos focar no que está errando, fez isso, fez aquilo outro. Mas o que fez de bom ninguém fala. As noites que passam orando por pessoas, pelos jovens e tal, pela igreja, ninguém fala. Por quê? Porque é da nossa natureza apontar os erros, as falhas, e assim, consequentemente, ter a dificuldade de ver a autoridade ali constituída, de ter o discernimento espiritual que nós estamos tocando em ungidos de Deus. E se tem uma coisa que Deus diz é assim: não toqueis nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Deus tem preferidos? Não. Deus tem os seus? Não. Mas que Deus tem uma coisinha a mais com aqueles que Ele derrama uma unção de autoridade? Tem. Por que Deus escolheu? Meu irmão, não é problema nosso e não vamos saber. Escolheu, Ele quis escolher. Mas que Ele tem um xodózinho com aqueles que Ele derrama, Ele tem, porque Ele sabe que a lenhada é grande. Que Ele sabe que o peso espiritual, que a batalha espiritual é grande. Uma coisa é você vir para a igreja, ir para a sua casa e ter a sua batalha espiritual. Outra coisa é Josinaldo, que é também líder de célula, e tem que orar e ora pelas células, a batalha espiritual que ele enfrenta, a batalha espiritual que Jane enfrenta, a batalha espiritual que Léo e Val enfrentam, é drobada ainda, né? Que é célula e jovens. É diferente, queridos. Outra coisa é a batalha espiritual que um pastor enfrenta, é diferente. Você enfrenta a sua, se você não tem ministério e tudo, você é a sua casa. Mas o seu líder é ele, é a casa dele, é as pessoas a quem está como autoridade sobre a vida deles, e é alvo, é alvo, é alvo, é alvo. A Bíblia não diz, mas eu, para mim, acho que Deus tem uma coisinha, porque Deus sabe o preço que eles pagam. Estou falando de homens e mulheres que têm realmente compromisso com Deus, que faz parte desse propósito para edificar o corpo, para edificar a noiva, para edificar a igreja, para que a vontade de Deus realmente se concretize e realize em meio às pessoas, em meio ao corpo, e vidas sejam salvas e sejam transformadas. É fácil olhar a posição de alguém. O difícil é pagar o mesmo preço para chegar lá. Queremos? Podemos até querer ir lá, mas vai ver o caminho. Porque entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um propósito. Existe algo para acontecer.
Quando você vê a promessa que José recebeu, coisa linda. Seus irmãos vão prostrar diante de ti, seu pai e sua mãe vão prostrar diante de ti. Que sonho top! Lindo demais, eu vou ser o cara, meu. Vai, só que entre você receber esse sonho, essa promessa e ser o cara, existe um. Aí vê José lá assim, rapaz, eu queria ter a autoridade desse homem. Ótimo, garoto, passa o que ele passou, você vai ter até mais. Ué, pode ter até mais. Mas existe um processo. Entre a promessa e o cumprimento, há um processo, e dá uma pregação bacana essa, viu? Vou gerar essa aí. Em nome de Jesus. E para a gente encerrar, julgamento espiritual. Nessa terra, Deus está limitado a expressar-se através de seres imperfeitos. Não tem como, ele não tem que ser perfeito para usar. E nem vai usar e nem quer usar. Ele quer usar você, quer usar a mim, quer usar aqueles a quem ele escolher. A palavra diz que os anjos anelam, essa oportunidade, mas não, você fica quieto aí, eu escolhi os meus filhos e pronto. Consequentemente, é muito fácil para a mente humana examinar a pessoa em vez da fonte da mensagem. É perfeitamente natural para alguns agir como Datã, Abirão, Coré e ver os outros com os olhos da carne. Faltando visão espiritual, eles fazem seus julgamentos pelas aparências superficiais. Encontram alguma falha no vaso e perdem o conteúdo. E eu quero aqui contar um testemunho assim, que eu me lembrei agora. A gente estava num culto, era um culto de confraternização que a gente fazia, dava oportunidade para muitas pessoas. E ia ter um momento para passar para a palavra. Uma pessoa chegou para mim, irmão, aquele irmãozinho ali queria louvar um hino. Amém? Eita, Jesus. Confesso. Olhei para o irmãozinho e falei, meu Deus, vai ser uma taquara rachada, vai estragar a unção toda. Mas, como era o culto de confraternização, vou dar oportunidade para o irmãozinho. Aí veio, bem simplesinho, até andando meio assim. Você está rindo porque não foi você que ficou com a cara de tacho diante de Deus, né? Ainda bem que foi só diante de Deus, né? Na hora que aquele irmão cumprimenta a igreja, com a paz do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, gente. Não precisava dormir com essa, né? Mas é a nossa natureza. Eu estava no altar, estava ali na unção, mas deu uma oportunidade, ela toquei a paz, aí não, vai estragar tudo. E a voz, assim, parecia um anjo cantando. A igreja foi tomada, que eu poderia falar, gente, terminou o culto, amém, todo mundo foi abençoado e pronto. Mas nós temos a natureza adâmica. Engana aquele que pensa que o seu velho homem morreu. Você acha que doutor Iramito, o seu velho homem morreu? Só é o novo Iramito? Antes fosse, mas não é. A palavra diz que nós estamos crucificados com Cristo. Mas se esse velho homem soltar um pouquinho, só um pouquinho, de ser muito não, ele está aí, queridos. O velho homem está aí, a velha Jane está aí, o velho Hélito está aqui, o velho Kevin está ali, o velho Arthur está aí. A gente vai alimentando o novo homem e o velho homem ficando crucificado ali, subjugado, a nossa alma, ao nosso espírito, pelo Espírito Santo. Mas se deixar, ele der uma folgada, a gente passa vergonha. Misericórdia. Mas vamos lá, para encerrar. Encontra alguma falha no vaso que já li. Eles percebem alguma imperfeição real ou imaginária naqueles através do qual Deus está liderando. E então liberam-se da obediência e da submissão. Fazem isso por engano trágico. Resultará em julgamento espiritual sobre aqueles que cometem. Isso é fato, o que eu planto eu colho. Isso não é porque eles recusaram a ouvir a opinião dos seus irmãos e levar em conta a ideia dos outros. É porque estão recusando a voz do próprio Deus, manifestando sua vontade através daquele a quem Deus escolheu. Deus nunca muda.
Sua atitude para com a rebelião hoje é a mesma que era nos tempos do Velho Testamento. Embora os julgamentos que os rebeldes dos dias de Moisés experimentaram possam não ser repetidos exatamente, eles certamente são um exemplo terreno dos efeitos espirituais que a nossa própria rebelião produz. Quando recusamos Deus falando sobre áreas que necessitam transformação, essas fraquezas permanecem intactas. Com o decorrer do tempo, os efeitos adversos desses problemas podem se tornar tão sérios que o chão espiritual se abre abaixo dos nossos pés e os nossos pecados nos engolem completamente. Muitos cristãos têm tido sua caminhada com o Senhor completamente destruída pela rebelião contra a sua autoridade. Alguns até perderam suas vidas físicas. Então, aparentemente, como nós falamos, quando Adão e Eva comeu a fruta, morreram? Não, fisicamente não, mas espiritualmente sim. Então Deus ainda corrige, castiga e pune? Sim. O que plantamos, colhemos? Sim. As nossas atitudes têm consequências? Tem. Só que não é às vezes aquele olho, a terra abriu e engoliu todo mundo. Mas como diz aqui, o nosso chão espiritual se abre, e aí as coisas vão acontecendo, e não estamos vivendo aquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Isso nos traz a consideração final, que é: o que podemos fazer para evitar esse sério erro? Como podemos estar certos de que estamos ouvindo a Deus quando Ele fala através dos nossos irmãos? A única resposta é que devemos estar verdadeiramente submissos a Deus. Em nossos corações precisamos estar desejosos de ouvir a sua voz e obedecê-lo. Se realmente desejarmos sua vontade, podemos recebê-la. Não importa que instrumento Ele use para transmiti-la. Se verdadeiramente queremos obedecê-lo e estabelecer um relacionamento de submissão, reconheceremos o seu falar mesmo pelo mais humilde, mesmo considerando membro do corpo. Sua ovelha ouvirá a sua voz, como diz em João 10, 27, a minha ovelha conhece e ouve a minha voz. Isso não é algo que acontece num instante, mas é uma experiência que se intensifica conforme aumenta o nosso relacionamento com o Senhor. Nossa crescente submissão a Deus é verdadeiramente evidenciada de crescimento espiritual e maturidade. Nossa disposição de ouvir a sua voz é o fato crucial. Então, resumindo, queridos, para não vivermos ou permitirmos que esse sentimento gere em nosso coração, viva em nosso coração, para não permitirmos que as nossas almas muitas vezes nos leve a ter atitude de obediência e ao mesmo tempo de submissão, nós temos que estar sempre buscando essa comunhão, temos que estar sempre examinando os nossos corações, colocando mesmo, deixando Deus mostrar e Deus falar, e quando Deus mostra, temos que ter a atitude, a humildade de nos humilhar, de reconhecer, às vezes de restaurar o erro, às vezes de voltar lá atrás e corrigir. Para quê? Para que vamos viver realmente aquilo que Deus tem para a nossa vida como plenitude, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esta noite, por mais esse estudo. Senhor, queremos rasgar mesmo o nosso coração e colocá-lo diante do Senhor e pedir que o Senhor jogue luz naquilo que pode ainda estar em trevas em nosso coração. Se de alguma forma, Pai, enganosa, se de alguma forma inconsciente, a nossa alma, o nosso coração gera essa insubmissão, gera essa rebelião, às vezes velada, dentro de nós, Senhor, jogue luz, nos ajude. Não queremos continuar caminhando dessa forma, porque fazemos parte desse corpo, fazemos parte desta noiva, temos o nosso propósito individual, mas também como corpo e como igreja, e o Senhor quer nos levar para essa edificação e para esse crescimento. Que o Senhor nos conduza e nos abençoe e continue manifestando a Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, leve os Teus filhos debaixo da Tua bênção, da Tua graça e da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que para quem ainda não frequentou célula, amanhã nós temos célula, sábado temos célula às 17 horas, sábado à noite, 19h30, o culto dos jovens, e no domingo o nosso culto, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um beijo no coração, fique na paz.